O Rio de Janeiro é uma cidade pródiga para a prática esportiva em geral. Aqui se joga vôlei de praia, vôlei de quadra, futebol, futevôlei, futebol de salão. Aqui se pratica hipismo, vela, temos um velódromo, se corre de bicicleta. Enfim, existem vários esportes que são praticados na nossa cidade, inclusive um esporte que chegou aqui através da cultura anglo-saxônica, que é o lançamento de dardos contra alvos. Não aqueles dardos das nossas campeãs olímpicas. Nós estamos falando daqueles dardos que você, num pub inglês ou escocês, você arremessa contra um pequeno alvo, enquanto você conversa com seus amigos, enquanto você toma o seu drink, e mais do que isso. O lançamento desse tipo de dardos, que acabou se transformando num esporte com campeonatos, com vencedores, com derrotados, com campeões, esse lançamento de dardos acaba tendo também uma federação aqui no Rio de Janeiro. E o presidente dessa federação é o meu amigo Fernando Werfel. Eu queria saudá-lo e cumprimentá-lo e agradecer a presença dele aqui hoje em Menorá na TV para explicar para nós como é que esse negócio funciona. Tudo bem contigo, Fernando? Bem, obrigado, Ronaldo. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Obrigado por ter aberto esse canal para a nossa federação. O prazer é meu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. E aí, Fernando, como é que você se envolveu com a questão do dardo e, mais ainda, como é que você se tornou presidente da Federação de Dardos desse país? De uma forma muito natural. Os dardos foram introduzidos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, isso ainda nos anos 70, através dos então proprietários do Lord Jim, Jim Phillips e Annie Phillips. Lord Jim, exatamente um pub ali na Rainha Guilhermina. Não, ou em alguma rua do Leblon? Não. Ali no Bar 20. No Bar 20. Paul Redfair. Paul Redfair, maravilha. Exatamente. Ipanema. Comecinho de Ipanema. Exatamente. Certo. E ali os dardos, para nós, era uma grande novidade, apesar de que em todas as viagens sempre se via jogo de dardos, mas não havia um interesse. Quando o dardo chegou aqui no Brasil, despertou em todos nós um desejo, um prazer, foi uma novidade. E fomos gradativamente nos interessando pelo jogo. E durante 10 anos aproximadamente, nós frequentávamos o Lorde no final da tarde e sempre jogando dardos. Esse final da tarde acabava a que horas, Fernando? O final da tarde começava cedo e terminava tarde. Isso ia até... Isso você está me fazendo lembrar que existe um poema que diz que... muito conhecido, que diz que a noite é uma criança. Somos apenas seu brinquedo. Não somos nós que dormimos tarde, e sim o sol que nasce cedo. Tá certo. Mas voltando para o dardo... Voltando aos dardos, então o que acontece? E nós ficamos jogando durante 10 anos, mas o esporte foi evoluindo e tomando corpo. Já nos anos 80, eu percebi que teríamos que sair para desenvolver o esporte do âmbito do pub. Então eu procurei um grande patrocinador no Rio de Janeiro, fui muito bem recebido por ele, da mesma forma que estou sendo recebido no seu programa, e ele me mostrou que o esporte era viável, era factível, dava retorno, nosso público multiplicador e formador de opinião, mas ele fez uma pergunta que me incomodou bastante. Ele falou assim: Fernando, quem são vocês? Vocês não passam de um bando de pessoas bem informadas, bem intencionadas, mas vocês não são ninguém juridicamente. E aí então eu percebi a necessidade de criarmos uma entidade que representasse a classe. Foi aí então que surgiu a ideia. Eu sou um dos fundadores, mas sou o criador da Associação dos Jogadores de Dardos do Rio de Janeiro, embrião da Federação de Dardos. Agora eu pergunto, como é que alguém sai da brincadeira de um pub, onde ele está tomando cerveja, namorando, batendo papo com os amigos, e ele vai lá jogando o seu dardo contra o alvo, como é que ele sai dessa posição e se transforma num player, num jogador? De uma forma também natural. Esse interesse que você tem, por exemplo, quem joga na praia futebol ou no aterro um futebol, uma pelada qualquer, e de repente se sente vontade de competir, representar o seu estado, representar o seu país no exterior.
Isso é uma coisa que vem de dentro para fora. Isso não tem muita explicação. Mas você se envolve, você toma gosto e dá uma certa seriedade ao esporte. Me conta como é que funciona a organização nacional e internacional dessa prática esportiva. É uma forma bastante parecida com todos os outros esportes. Você, por exemplo, nós no Brasil, nós temos as federações regionais e nós temos uma federação brasileira, que é ligada à Federação Mundial de Dardos. E aí, não é porque estou na minha presença, mas eu tive uma participação significativa num importante congresso realizado em 87 na Dinamarca. Eu fui representar o Brasil com o meu então diretor técnico, o Paulo, e num histórico congresso, onde 2 países já haviam sido rejeitados, eu solicitei a entrada do Brasil na Federação Mundial. E eu falei durante uns 40 minutos. Estavam no local 51 presidentes de 51 federações internacionais. E quais foram os argumentos que você usou, Fernando? Os mais subjetivos possíveis. Por exemplo, a beleza do Rio, a garota de Ipanema. Tudo isso entrou Flamengo, no bojo, o Flamengo, nosso Flamengo, nós 2/3 do Brasil, e mostrei que o esporte existiam vários pubs, existia uma prática frequente e constante, mas isso é, de certa forma, abstrato, né, falar nisso, mas eu sei que, suponho que tenha me saído muito bem. Logo em seguida, o presidente da Federação Mundial perguntou se algum país que ali estava presente, se opunha ao Brasil ser membro da entidade internacional. Os 51 presidentes não se manifestaram. Ele perguntou em seguida quem era a favor. E os 51 presidentes ficaram de pé e começaram a bater palmas. Para falar obrigado em português foi difícil. Foi uma salva de palmas e, a partir daquele momento, o Brasil fazia parte definitiva da Federação Mundial de Dardo. E como é que você consegue manter de pé uma federação com poucos adeptos, porque nós sabemos que, se nós compararmos com voleibol, com basquetebol, com futebol, com natação, com levantamento de peso, enfim, com os esportes que nós temos aqui no nosso país, nós vamos verificar que o número de adeptos do lançamento de dardo contra um alvo não é dos maiores. Não. Então, você já me contou em off que existia um apoiamento de determinados setores da sociedade. Conta pra gente como é que você conseguiu esse apoio, como é que esse apoio chegou ao final e como é que as coisas vão hoje. Aí é uma história um pouco complicada, porque quando o patrocínio, o sponsor, ele não aparece, nós que temos um amor por um esporte, nem sabemos exatamente por quê, nós suprimos essa lacuna. Sempre que existe, nós vamos mandar uma equipe para o Mundial, não há patrocinador. Cada um paga o seu, cada um paga o seu, e vamos e a diretoria entra com a parte maior, como sempre, e nós mandamos com, sem ou apesar da presença dos patrocinadores. Me conta uma coisa, o pessoal, qual é a categoria social do atleta que é, na verdade, o jogador de dardo? Eu diria que é uma classe jamais favorecida, é uma classe média para cima. Quantos atletas que conseguem disputar campeonatos você tem hoje no Brasil? Olha, você fez uma boa pergunta, porque nós temos em atividade, hoje no Brasil, cerca de 500 jogadores, sim, aproximadamente. Nós temos cerca de 2.500 associados, mas apenas em atividade 500. Mas como jogador de ponta, nós temos 30, 40 aproximadamente. E desses 30, 40, quantos você acreditaria que tem cacife para disputar os campeonatos internacionais e até os campeonatos nacionais? Todos têm uma cota de sacrifício para ir. Cacife, quando eu digo, não é financeiro, não. Cacife de qualidade. Não, desses 50 que eu tiro, sim, esses 50 são pessoas que estão habilitadas a disputar um campeonato mundial. Para chegar em que lugar? Olha, o melhor lugar que nós obtivemos foi através de Maurício Maia, hectacampeão brasileiro, e foi na Austrália que nós conseguimos um 3º lugar. E houve uma situação bastante interessante, porque a Austrália tem as cores semelhantes à nossa. Aquele amarelo muito forte, o verde e amarelo. E a Austrália foi eliminada na primeira
Na primeira fase. Na primeira fase. E aí os australianos passaram a torcer Adotaram o Brasil. Pelo verde e amarelo. Adotaram o Brasil. E foi uma festa maravilhosa. E o Maurício conseguiu chegar em terceiro. Foi uma coisa fantástica. Foi para o pódio? Subiu ao pódio, apesar de que nós consideramos isso um fato isolado. Normalmente, nós saímos na segunda ou terceira fase. Entra um outro aspecto. Quantas fases são? Desculpe te perguntar, porque eu não entendo nada disso e nosso público provavelmente também não. Então é bom que você explique. Como é que começa o campeonato? Quantas fases são? Como é que o sujeito é eliminado? Como é que ele vence? E como é que ele chega ao final? Via de regra, cada país, quando faz o seu Open, eles têm uma forma de chaveamento. Mas normalmente são criados tantas chaves de 16 jogadores. Depois 16, 8, 4, 2 e 1. Resta 1. Depois você forma tantas chaves com os vencedores, até nós termos os 16 finalistas. E aí que começa exatamente o campeonato. 16, 8, 4, 2 e o campeão, sem repescagem. É o que nós chamamos no nosso jargão, é o tapa na cara. Perdeu, está fora. Perdeu, está fora. Às vezes você pega... Mata-mata. É um mata-mata. É cruel você pegar um avião, você viajar durante 10 horas, você participar da cerimônia de abertura, que geralmente são lindíssimas, mas você jogar uma partida, uma melhor de 5, que leva aproximadamente 20 minutos. Cada partida demora quanto tempo? Olha, uma partida bem jogada... Você falou melhor de 5. Melhor de 5, 5 legs. A melhor de 1 demora quanto tempo? Bem jogado. Joga quantos dados são lançados? São arremessados, numa boa partida internacional, 15 dardos. Isso em 2, 3 minutos uma partida acaba. Porque é um atrás do outro. Você joga 1, 2, 3. Mas quem joga? É 1, 2, 3 cada um. Cada um, são 3 dardos. De 3 em 3 muda. 3 em 3 muda, 3 alternado. Quem chegar primeiro, a 0 ganha. O jogo é inglês, é decrescente. Começa de 15 em 1. Quem chegar a 0, fecha o jogo, desde que feche em duplo. O que quer dizer isso? Duplo é é a extremidade do alvo. Por exemplo, se você tiver 40 pontos, corresponde ao duplo 20. Se você tiver 36, ao duplo 18. E assim vai. Se você tiver 22, 22 não existe, o máximo é duplo 20. 10, duplo 5, 6, duplo 3, sempre a metade. Você é obrigado a fechar o jogo em 0. E o pessoal da pesada mesmo, entra em duplo, já vai fechando, não negocia. Entrou, fechou. Quer dizer, o alvo é para ser acertado mesmo. É acertado mesmo. Arremessar um dardo ao alvo, qualquer um é capaz de fazer. Agora, com precisão, com destreza, com habilidade, leva muito tempo. O que precisa? Quais são as qualidades que o cidadão precisa ter para poder ocupar o seu tempo com grandes lançamentos de dardo? Ao contrário, em primeiro, sequência. Você treino. tem treino. Botar a camiseta lá perto do travessão e ficar batendo falta. Ficar batendo falta. Ocorre que, ao contrário do que a maioria pensa, o dardo ele não tem mira, porque você arremessa ele daqui. Você está com os dardos na mão. Você arremessa. Você não pode fazer uma mira assim e assim. Fundamental é a sintonia fina. É um grau de sensibilidade que é uma coisa inata. Ou você tem ou não tem. E você trabalhar esse mecanismo de arremesso, onde o braço é apenas o veículo. E a punho, mão é que quer dizer tudo, o punho. É que nem o jump do basquete. Você, quando joga o basquete, você não faz força no braço. Você apenas... faz força no punho. No punho, levando a bola através do braço. Nos dardos, é a mesma coisa. Você arremessa e vai, arremessa e vai, arremessa e vai. Agora, chega um ponto que está tão automatizado que você arremessa aonde quer. É um jogo fascinante. Qual é a tua qualificação, Fernando, para o lançamento de dardo? Tu é bom nessa parada, rapaz? Eu fui muito bom, não falo isso com a maior tranquilidade possível, fiquei sempre entre os 4 melhores jogadores do Brasil. Mas após o surgimento da associação e mais tarde que virou federação, o lado político ficou muito forte. E aí você parou de treinar? Eu parei de treinar e parei de jogar e deixei de ser ranqueado. Eu me dediquei ao lado político, que também é fascinante. E me dediquei e fico organizando grandes eventos. Eu já devo ter organizado, até eu te mandei isso para você, cerca de 150 grandes torneios no Brasil, fora torneios de pub. Em que cidades?
Eu sou presidente da Federação do Rio. Sim, mas você organizou esses torneios no Rio? No todos Rio, eles? Todos eles no Rio. Sendo que nós temos participações em outros estados também, quando existe o circuito nacional. Sim. Então, o circuito nacional ou é em Minas, ou é em São Paulo, ou é em Brasília. E sempre, em setembro, nós temos o campeonato mundial. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para você, Ronaldo, embora nós não sejamos um país caribenho, nós estávamos no Caribe de Alegre. E tomamos conhecimento que existia uma federação muito forte, a Federação Caribenha de Dardos. E que pega todas aquelas ilhas, Bahamas, Barbados, Santa Lúcia, Turque and Caicos, aquelas ilhas todas. E nós tivemos o prazer de conhecer o então presidente da Federação Caribenha e pedimos a oportunidade de jogar a Copa do Caribe. Você vai contar isso pra gente no segundo bloco, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV, com o nosso querido amigo Fernando, que é o presidente da Associação e também da Federação de Dardos Brasileira. Já já voltamos. Fernando, e a Copa do Caribe que você estava começando a contar e eu interrompi em função do fechamento do primeiro bloco? A Copa do Caribe, como eu estava falando, nós não somos um país caribenho, mas nós travamos conhecimento com o presidente da Federação Caribenha e ele nos fez a gentileza maior de nos convidar para país convidado para disputar o torneio deles, do Caribe. Do Caribe. Então o Brasil entrou com os participantes como se fossem caribenhos. Exatamente. E aí o que aconteceu? Mas a receptividade foi tão grande, a afinidade, houve uma simbiose. Uma simbiose, exatamente, uma simbiose entre o Brasil e a Copa, o Caribe como um todo. E desde 1990, que a cada 2 anos nós participamos sempre da Copa do Caribe. Inclusive a Mônica Ribeiro, ela se tornou a campeã feminina da Copa do Caribe. A nossa Mônica brasileira. Brasileira. Ela ganhou, recentemente ela foi a campeã feminina. E a Copa do Caribe pega naturalmente todo o Caribe e pega um pedacinho dos Estados Unidos, de Miami. Inclusive nós já fizemos uma participação em Fort Lauderdale. Houve uma participação nossa também, mas como Copa do Caribe. A receptividade, Ronaldo, foi tão grande que nós fomos definitivamente incorporados à Copa do Caribe. E a cada 2 anos nós estamos indo ao Caribe participar. Ô Fernando, quantos locais existem no Rio de Janeiro onde hoje se pode praticar o lançamento de dardos contra um alvo? Hoje está bastante reduzido devido ao... Quando nós recebemos um baque muito forte com o fechamento dos bingos. Quando os bingos fecharam, que por força de lei um bingo para funcionar repassa para as federações um determinado valor do seu faturamento. É proporcional ao faturamento obtido. E nós ficamos no meio do caminho. Independente de ter diminuído ou aumentado, e você já explicou por que diminui, onde é que se pode praticar hoje? Hoje nós temos atividade? 2 locais. Um é o Lord Jim, o novo Lord Jim, sim, que é também na Paul Redfern. Sim. E nós temos o Big Ben, que fica em Botafogo, que é do Maurício Maia. Que é o terceiro colocado naquele campeonato mundial. Agora eu pergunto o seguinte, eu chego lá, no Lord Jim, no outro pub, e peço lá a minha cerveja, e aí, me dá os dardos, peço para quem? Para o garçom? Como é que funciona? Essa que é a pergunta. É mais ou menos assim, mais ou menos não, é exatamente assim, você tem um quadro negro, você escreve teu nome. A famosa lista de espera, tá. Põe o seu nome, você escreve o seu nome. Quando chega a tua vez, o que acontece? Os dardos estão enfiados em algum lugar? Não, cada um tem seus dardos. Ah, você leva os teus dardos? Isso é fundamental. O alvo é que é público? O alvo que pertence ao pub. Ao pub, certo. Ao pub. Cada um leva os seus dardos. Eventualmente, se você não tiver dardos, alguém empresta. Te empresta. Mas empresta a primeira, empresta a segunda. Depois não quer emprestar mais. Não quer emprestar mais. Tem que comprar. Solidariedade tem prazo. E onde é que vende o dardo para comprar? Olha só, no Brasil nós não temos dardos de qualidade. O que é um dardo de qualidade? É um dardo de tungstênio, por exemplo. Que não quebra? Ele até quebra, Ronaldo, mas ele fundamentalmente ele não desvia a trajetória. Quando você arremessa o dardo,
Ele vai na linha que você arremessou. É quase que uma parábola que você faz com os dardos, mas você arremessa, ele vai. Um dardo de má qualidade, que não é balanceado. Ele pende para um lado ou para outro. Ele samba. Ele samba. É um dardo carioca. É um dardo carioca. O que não presta é o carioca. Então ele é um dardo que não tem precisão, que se mexe. E o dardo de tungstênio, que é a última geração, tem dardo de titânio também. Só no exterior. Aqui não há quem não, fabrique porque a demanda não justifica a fabricação. Entendi. Então, todas as vezes que nós viajamos... Quer dizer, um que viaja traz para o outro. Traz para o outro. Traz para o outro. E qual é o preço disso em dólar? Você sabe? Sei. Você tem dardos que vão, os três. São sempre 3 dardos? Sempre 3 dardos. Você lança os 3 dados, computa o resultado e os dados voltam para a tua mão, é isso? Você vai e retira os dardos. Entendi. Você, por exemplo, você arremessa 3 dardos, você tem 501 pontos. Você arremessa os 3 dardos, você fez 140. Aí você faz 501 menos 140, você põe o seu saldo lá, 361. Você fez 82 pontos, você põe o saldo lá, 429. E vai decrescendo o jogo. Mas voltando aos pubs, você escreve seu nome, você coloca na pedra. Quem está na pista, quem ganha fica. Chama de mata-mata. É mata-mata e entra o próximo. Se você ganhar, você fica e vai assim a noite inteira. Então há um rodízio permanente, é muito democrático. Quem sai volta com o nome para o quadro. Lá embaixo. Quando a casa está cheia... O sujeito só joga uma vez, perdeu, tchau. Então o que nós fazemos? Nós fazemos jogo de dupla. Justamente para poder haver um rodízio movimentar maior. Mais gente. Agora, quem quer treinar mesmo tem alvo em casa. E quantas pessoas no Rio de Janeiro hoje brincam com essa coisa séria? Olha, brincadeira por brincadeira é um número que você não tem como calcular. Agora, com seriedade mesmo, tem aí umas 500, 600 pessoas que levam a sério o esporte mesmo, arremessam... E você tem torneios cariocas para reunir essa turma? Mensalmente nós temos um grande evento. E aonde é que ele é levado aí? Eu faço um rodízio muito bom, muito grande. Costa Brava, Ípica, Copacabana Palace, o próprio Flamengo, nós já fizemos no Flamengo, Escola Britânica, Federal, enfim, aluga-se um salão de um grande clube, sempre na Zona Sul, claro, e aluga-se durante sábado e domingo, começamos sábado 9 horas da manhã e vai até às 9 da noite, no dia seguinte, às 9 da manhã, estamos de novo para fazer as grandes finais, aí 3, 4 horas da tarde as pessoas jogam. Qual é o vício ou hábito que você poderia identificar como algum desses que você identificaria o jogador de dardo? Tem algum? O sujeito coloca o dardo na orelha, ou é como se o sujeito que joga beisebol, que mastiga fumo, o outro que come chiclete, que é o sujeito do futebol americano. Olha, o nosso brasileiro que gosta de cortar o cabelo, igual cada um inventa uma história diferente. Tem uns que parecem uma calopsita, né? Como o Léo Moura. Eu pergunto a você, é a barba que identifica o jogador de dardo? Não? Olha, essa barba milenar, filosófica? Obrigado. Mas você sabe que eu acho que identifica o maior componente do jogador de dardo. Eu não sei se isso não é uma crítica, são as nossas idiosincrasias. Cada um tem o seu jeito de ser. O jogador de dardo ele tem um componente narcísico bastante acentuado. Num dado momento, sobretudo durante o jogo, o mundo gira em torno do umbigo dele. A maioria nega, mas faz isso de forma inconsciente. E como é que essa prática acaba se estabelecendo? O que você quer dizer exatamente com isso? Ele para de se preocupar com o que está em volta? Naquele momento, é tudo em torno dele, tudo. E o que seria o tudo em torno dele? O acerto, a precisão, a destreza, a habilidade, a vontade de acertar, a tenacidade, essa obstinação, ele fica imbuído disso tudo. E daí que sai o grande jogador ou não. Ele tem essa vontade mesmo, é ele com ele mesmo. Quer dizer, a concentração é tudo nesse esporte. É fundamental e eu diria para você, Ronaldo, 70% a 80% do sucesso de um jogador se deve ao emocional. Eu conheço diversos jogadores que são imbatíveis em pubs, são imbatíveis em casa. Quando chega na hora de uma competição, usando o termo comum, amarela.
Amarela porque ele não controla os nervos. O braço fica pesado, ele fica com sede. E o jogador de dardos que consegue controlar o emocional, ele se sobressai. No final, essa prática, toda a prática de vida leva o sujeito a ter controle. Porque se não tiver controle, ele não consegue fazer nada. Eu recomendo a todos os nossos jogadores que leiam um livro fantástico, que é baseado no budismo, chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. É um livrinho preto, de capa preta, desse tamanho, que mostra, através do budismo e através da filosofia, que o jogador, sobretudo aquele que arremessa alguma coisa ou atira, ou até mesmo através de um confronto, ele tenta nunca atingir o adversário, a não ser a ele mesmo. Então, se ele está arremessando o dardo, ele não quer acertar um alvo, ele quer acertar o seu eu. Isso é muito interessante. E quando eu vejo um jogador, sobretudo o jogador inicial, se perdendo um pouco nessa vontade, nessa obstinação do ganhar, eu recomendo a leitura desse livro, que ele vai entender determinados mecanismos. Para dar uma acalmada no espírito do camarada. Para botar ele mais embaixo e ver o porquê daquele desejo inconsciente de tanto acertar. Eu quero saber de você, o que é que te apaixonou tanto nos dardos? Por que de um frequentador normal de um pub você se transformou num entusiasta e até no presidente de uma instituição que você criou? Eu entendi com muita clareza desde cedo que o poder é fundamental. O poder, você através do poder, você passa poder a colocar em prática tudo aquilo que você deseja. O poder oferece a você os mecanismos necessários para você realizar os seus objetivos. Senão você fica numa atividade eternamente retórica. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e você nunca faz nada porque você não tem em mãos os mecanismos. E isso somente através do poder. Então você tem que ser eleito, você tem que ganhar eleições para você poder ter esse mecanismo de fazer ou não. Senão fica uma atividade quase que infanto-juvenil. Eu quero, eu desejo, eu quero, eu desejo, mas eu não faço porque não tenho, de novo, os mecanismos. Qual é o momento que você jamais vai esquecer na sua vida do que você andou vendo e fazendo com relação a dardo? Com certeza foi a nossa eleição na Dinamarca, como eu relatei no início do programa. A eleição para que o Brasil fosse aceito. Membro na federação, na World Darts Federation. Foi quando aqueles 50 e tantos presidentes ficaram de pé e começaram a bater palmas. E a partir daquele momento o Brasil estava inserido na comunidade internacional. Foi uma emoção única. Eu até me emociono agora quando eu me lembro disso. Qual o tamanho da barba do presidente da World Federation de Dardo? Perto da minha não é nada, é uma barbinha. É pequenininha? É pequenininha, ralinha. Quer dizer, minha barba só tem 4 anos. Se fossem medir o tamanho da barba, a tua dava de capote na deles. Eu já estava eleito presidente da Federação Mundial. Me diz uma coisa, dizem que você não perde um batismo, um casamento. O pessoal que joga dardo tem que te aturar, porque você não deixa de estar presente em nenhum evento familiar do pessoal do dardo. É verdade isso? É uma verdade, não nego. Eu não perco nem autópsia. Quantas você já presenciou? Olha, diversas. Eu vou a tudo. Não dá para perder. Você tem que preencher os espaços. Tá certo. É inerente ao processo político. Nós estamos conversando com o Fernando Werfel, ele que é o presidente da Federação de Dardos. Dardo é aquele jogo que você pensa que é brincadeira quando você entra num pub inglês aqui no Rio de Janeiro ou no exterior, em que você vê pessoas lançando um dardo com uma pontinha contra um alvo. É essa instituição brasileira que é presidida pelo Fernando, e são atletas que disputam campeonatos, inclusive mundiais, e o Brasil já chegou ao pódio nessa modalidade. Não saia daí, porque nós vamos ao terceiro bloco com o Fernando Werfel, ele que é o presidente da Federação Brasileira de Dardos. Já já voltamos. Ô Fernando, a origem do lançamento de dardos ou da disputa de quem é melhor no lançamento de dardos ou quem é mais poderoso porque sabe lançar os dardos contra o alvo, vem lá do começo da Idade Média. Conta pra gente como é que essa coisa começou e como se desenvolveu. Segundo os historiadores, esse esporte data do século XII na Inglaterra. E segundo relato,
naquela época não tinha internet, não tinha nada, e as pessoas iam para o bar, não tinha música ao vivo, naturalmente, não tinham nada o que fazer. Na verdade eram estalagens de passagem. Estalagens, exatamente. Eram aquelas estalagens e os barris de cerveja ou barril de uísque ficavam amontoados de uma forma deitada, um em cima do outro. E o que acontece? Serviam de alvo. Eles tinham aquele alvo. Quem foi o primeiro a desenhar no alvo dos barris as rodelas que davam condição? Antes disso, o centro do alvo era a logomarca do fabricante do uísque. Tinha que acertar ali. Então eles ficavam com pedaços de pau, arremessando, jogando sem regra, sem distância regulamentar. Até quero falar dessa distância. Eles jogavam e eles perceberam que com a sequência eles acertavam mais. Começavam a acertar, e valia sempre uma rodada disso, uma rodada daquilo. Isso veio através dos séculos. Já na década de 50, já houve uma formatação, já houve a criação da Federação Mundial, já houve um interesse, sobretudo na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, País de Gales, sempre dentro da ilha. Eles começaram a perceber que tinham que dar uma forma, a coisa já estava tomando uma dimensão maior. E foi aí então que eles criaram o alvo, mas o alvo era de crina de cavalo. E depois os ambientalistas, ecologistas caíram de pau em cima. Então veio... Mas isso há quanto tempo? Isso já da década de 50. Os ambientalistas, os ecologistas... Da década de 60 para cá... nós estávamos lá no ano de 1300, já passamos para a década de 60, 2900. Exatamente. Tá certo. Aí eles criaram o dardo, que até hoje é de sisal prensado. É um dardo politicamente correto. E o que aconteceu? Anteriormente era de crina de cavalo prensada. Prensado também. Mas o que devia ter cavalo aí, tiravam mesmo. Então, mas o rabo cresce, o rabo do cavalo não tem problema nenhum. Estava essa parte de cima, a crina também, né? Mas eu sei que o dardo mesmo se consolidou como um esporte, sobretudo na Europa, a partir da década de 60. Qual é a distância regulamentar entre o lançador e o alvo? Da face do alvo, não da parede, da face do alvo. O alvo tem mais ou menos essa espessura. Mas da face do alvo, a linha do arremesso, nós temos 2,37 metros. São 3 passos. Você não é tão longe, né? Não, é muito próximo, 2,37 metros. E do centro do alvo ao chão nós temos 1,73 metros. Por que essas diferenças? Então, 1,73 metros seria... Centro do alvo ao chão. Seria mais ou menos a altura do ombro. De um inglês médio. Aproximadamente. Agora, por que essas medidas em centímetros partidos? Porque houve a conversão das medidas inglesas para o nosso sistema métrico. De outro sistema métrico o métrico internacional. Que é o que nós usamos. É o que nós usamos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Aí ficou 1,73 metros por 2,37 metros. Aí você diz, acertar um dardo que pesa 20 gramas em média, a uma distância de 2,37 metros, é mole. É fácil. Aí chega lá, não consegue acertar coisa nenhuma. Nem o alvo acontece. Porque requer muita sintonia. Destreza, habilidade e, consequentemente, precisão. Na tua opinião, qual é o destino da atividade aqui no nosso país? Olha, eu já estava até discutindo isso com alguns diretores há uns 10 dias atrás, qual seria o futuro do esporte. Eu vejo com bastante otimismo, eu sou um otimista nato, não adianta. E eu vejo, o exemplo que eu dou foi o voo livre e o surf da década de 60, que não era absolutamente nada. O surf, inclusive, era um esporte estigmatizado. Se falava muito, aquela coisa de surfista tem um estilo de vida alternativo. E hoje nós temos uma realidade nacional, inclusive com campeões nacional e fazendo parte do circuito internacional de surf. E vivendo da atividade. Já deixou de ser amador, já deixou de ser semi-amador, e hoje nós temos alguns profissionais bem-sucedidos. O dardo está faltando essa passagem. Mas eu tenho certeza absoluta que se nós sensibilizarmos algumas empresas
nós mostrarmos a nossa realidade e, sobretudo, esse potencial extraordinário que o esporte tem, nós vamos chegar em pouco tempo ao que o voo livre, o surf é. Você já teve contato com as fabricantes de cerveja? Já. E o que eles dizem? Não é um bom negócio para eles investir nessa atividade? É, e nós já tivemos bons patrocinadores. E o que houve? Mas o que acontece, Ronaldo? Infelizmente, como eu devo dizer isso? É porque você pode patrocinar como fato isolado. Você pode patrocinar uma temporada, mas ele não é parte integrante do... A demanda nossa é pequena. Você tem que investir para obter os dividendos um pouco mais na frente. E nem sempre o patrocinador tem essa disponibilidade, até porque ele tem uma gama de esportes para patrocinar. Então, é mais fácil pegar o que está semi-consolidado. Mas para mim me parece que não existe nenhum esporte mais próximo de uma garrafa de cerveja, de um barril de cerveja, até de um... A Federação Mundial não aceita mais o esporte ser patrocinado por bebida ou cigarro. Ah, isso também tem esse problema. Teve esse problema porque ficou uma coisa muito sedimentada. Chegou um ponto que só as grandes destilarias, sobretudo na Inglaterra, a Inglaterra tem uma federação muito poderosa, sim, que é a British Darts Organization, que é tão forte quanto a Federação Mundial. Por incrível que pareça, os ingleses são fortíssimos. Parece que só em Londres tem 1,5 milhão de pessoas filiadas. Você tem uma ideia? A dimensão. Então, o que acontece? Eles fugiram um pouco das grandes cervejarias e, sobretudo, das grandes destilarias para poder abrir o leque. E, na verdade, fecharam. Porque se as grandes destilarias não podem, quem é que pode? Olha, tem as grandes redes de comidas rápidas, fast food, que investiram. E também moda, chegou a haver investimento de moda em cima do lançamento de dardo? Não me ocorre, mas nós tivemos companhias aéreas também poderosas. A Brits, durante muito tempo, ela depois foi privatizada, mas quando ela era uma empresa estatal inglesa, ela chegou a patrocinava também. Ô Fernando, o que é que você gostaria que pessoas analfabetas e ignorantes na área do dardo, como é o meu caso, e provavelmente como é o caso da maioria dos nossos espectadores, o que é que você gostaria que nós soubéssemos que nós não conversamos ainda? Olha, você fez uma pergunta boa e difícil ao mesmo tempo. É naturalmente que eu gostaria que o dardos, isso é quase como uma utopia, mas nós vivemos de utopia e são as utopias que nos movem. O dardo, que ele fosse parte integrante da nossa cultura, coisa que isso às vezes leva dezenas e dezenas de anos, até porque ele se sobressai muito onde existe um clima frio, porque se você vai para os pubs, é uma coisa que você não... Aqui nós temos um forte concorrente que é a praia, que não tem nada a ver com os dardos. Mas se os dardos fosse conhecido, entendido pela população e praticado até como uma forma didática, uma forma pedagógica, uma forma de levar ao jovem uma outra opção de lazer, de entretenimento, de congraçamento e, sobretudo, uma forma de educar o jovem através do autocontrole, da autoconfiança, isso já seria muito bom. Eu já me sentiria bastante recompensado. Em parte, quem nós tivemos acesso, ou quem veio a nós transmitimos esse estilo de vida às pessoas. Isso gera qualidade de vida, gera prazer, que no fundo é o que nós queremos da vida. Eu pergunto, e as mulheres dos maridos que ficavam noites adentro jogando no Lord Jim os dardos no alvo? Não andaram caçando você, não? Mas nós já tivemos também muitos maridos insatisfeitos e querendo descobrir aonde é que as mulheres estavam lá jogando dardo. Jogando dardo. Quer dizer, é um esporte para... Isso é que eu queria chegar. É um esporte unissex. É um esporte onde existe uma prevalência muito grande de mulheres também. Apesar de que, voltando então, vamos voltar ao século XII, que eu dei aquele pulo grande para você. Não, é bom que você pula... assim, 1000 anos com uma facilidade fantástica. E eu estou te acompanhando, você vai pulando, eu vou pulando junto contigo. Tá ótimo. Mas o que acontece? Já naquela época, as mulheres não tinham muito acesso
aos bares. Era restrito aos homens. Não, mas hoje é completamente diferente. Hoje virou. Hoje as mulheres estão jogando futebol de salão. Estão jogando sinuca. Sinuca e fumando charuto. E nós achamos como todo isso mundo, ótimo. como todos os homens fazem. E elas jogam tanto como nós. E não tem diferença, as mulheres são habilidosíssimas, são dedicadíssimas, as mulheres jogam muito. Eu posso citar aqui no Rio de Janeiro, nós temos Ione Batista, nós temos Denise Barreto, nós temos agora a Mônica Ribeiro, que acabou de chegar do Caribe, foi campeã. Tem uma nova jogadora que está aparecendo, o nome dela está escapulindo, também joga muito, e nós temos diversas ótimas jogadoras. Nós dividimos em masculino e feminino. Isso é uma divisão natural de todos os esportes. Mas ficamos gratos pela presença das mulheres, que elas passam muita coisa boa para nós também. Ô Fernando, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É uma pena. Então, é verdade, mas você vai ser convidado outras Obrigado. vezes aqui para poder, inclusive, quando estiver lançando novos campeonatos, novos torneios e novas atividades, contar para a gente, para que a gente possa participar. Você tem aqui os microfones e as câmeras do Menorá na TV para que você faça suas considerações finais e suas despedidas do nosso público. Olha, Ronaldo, o espaço que você abre para a federação, o canal que está sendo aberto, isso é de fundamental importância. Eu sempre disse, e já disse para você também, que mídia é fundamental. Se nós não tivermos mídia do lado, a divulgação é muito lenta, é muito gradual. E a mídia, ela quebra etapas, ela dá saltos enormes. E esse espaço não tem preço. Esse o nosso agradecimento, não só o meu como presidente da federação, mas em nome de todos os nossos jogadores. Na verdade, Fernando, o preço desse espaço é o preço do carinho que nós temos por quem trabalha com seriedade, por quem tem o que dizer e principalmente por quem tem o que oferecer à sociedade na qual nós vivemos, que é a sociedade brasileira, a sociedade do nosso Brasil. Então, Fernando, fique sabendo que aqui a casa é sua. Volte Obrigado. Quando você quiser. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em repetição em todos os horários que você vê aqui embaixo da nossa tela, nessa grade interessantíssima que você tem, que você pode sugerir aos seus amigos que também estejam conosco. Até lá, nos vemos na quarta-feira que vem, no 14 da NET, às 10 horas da noite, mais uma vez.